Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento, nesse início de dia. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã e o Evangelho de hoje que nós vamos meditar, ouvir e meditar é de Mateus 16, 13 e 23, nos preparando para a nossa bênção do dia e vivenciando esse momento também que teremos de oração. O Evangelho de hoje que nós vamos ouvir e meditar nos chama a atenção para o seguinte: naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus, o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo para nos salvar. Porém Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita, que não permita tal coisa, e ao Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Evangelho de hoje que nós ouvimos tem, podemos dizer assim, 3 partes, né? Primeiro, uma pergunta, né, que Jesus faz aos discípulos, uma pergunta um pouco genérica no primeiro momento, né? O que as pessoas falam aí da minha pessoa? O que vocês ouvem aí a respeito de mim? E aí veio várias observações sobre a pessoa de Jesus, mas nenhuma dessas dizia realmente quem era Jesus. Então um dizia que era Elias, outro que era Jeremias, e assim foram. Qualquer um dos profetas, como se fosse assim, é qualquer um aí, é uma pessoa qualquer. E Jesus depois vai perguntar mesmo dentro dessa questão para os discípulos: e para vocês, quem eu sou? Para vocês que estão aí caminhando comigo, quem eu sou? Essa é uma pergunta muito profunda, porque a gente só pode seguir a Jesus, só pode caminhar com Jesus se a gente souber quem realmente Ele é para nós. Qual é o grau de importância Jesus tem na nossa vida e se nós vamos realmente dedicar tempo da nossa vida. Porque a gente dedica tempo para aquilo que a gente dá importância, que é importante para nós. Que grau de importância tem a pessoa de Jesus? Quem é Jesus, a pessoa de Jesus para nós? Então essa é uma resposta que nós precisamos dar. Jesus é uma ideia, sei lá, alguém nos contou alguma coisa dele, alguém que nós aprendemos alguma coisa com ele? Ou Jesus, ele é nosso amigo, ele é aquele que faz parte da minha vida, ele é a razão da minha vida, do meu existir, do meu ser. Ele é o meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador. Ele é isso? Então, se Ele é isso, então eu preciso viver isso. Eu preciso entender que eu preciso buscar e viver isso na minha vida. Depois, Jesus, diante desta
resposta, né, que Pedro dá, bonita, né, resposta, né, Jesus, né, tu és o Senhor, tu és o Salvador, nosso Redentor. E Jesus vai dizer, tu és feliz, Pedro, que bom, né, e porque você deu essa resposta, eu quero te confiar algo maior. Porque você fez essa experiência de descobrir quem eu sou, eu quero te dar algo maior, que é cuidar da minha igreja, ser o responsável pela minha igreja, ajudar a minha igreja também a descobrir esse caminho. Essa é a missão de Pedro. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então Pedro tem a missão, com os demais apóstolos, de fazer o quê? Ligar as coisas da terra com o céu. Então esse é o papel da igreja. A própria palavra religião quer dizer religar. Então é importante isso. Às vezes tem pessoas que dizem, não quero saber de religião. Não, a religião tem esse papel de religar. Então, reconectar, vamos usar essa expressão, né, mais moderna, atual. Então, reconectar. Então, a religião tem esse papel. Então, a igreja de Jesus tem esse papel de ligar, de reconectar as realidades terrenas com as realidades do céu celeste, eternas. Então, a missão da igreja é fazer com que nós, que somos passageiros aqui nesse mundo, estamos de passagem aqui, já desde quando estamos aqui fazendo esse processo, essa passagem, estejamos o quê? Ligado com aquilo que é do céu. Então, esse é o objetivo da igreja, da religião. Então, religar, fazer essa união, essa conexão entre as realidades materiais, transitórias, com as realidades eternas, que nós precisamos já desde agora estarmos ligados, vivenciando, para que um dia possamos, assim, de forma definitiva, vivenciarmos isso na nossa vida. E outro ponto que o Evangelho de hoje nos ensina é justamente, Pedro, que dá uma resposta tão bonita a Jesus, de repente ele se atravessa e se torna uma pedra de tropeço. Nós podemos ser uma pedra onde Jesus quer construir a igreja, como Pedro foi no primeiro momento, mas de repente, se a gente não cuida, não sabe qual é o nosso lugar, não se comporta como devemos, nós podemos ser uma pedra de tropeço. Essa é uma realidade que pode estar presente na nossa vida também. Podemos ajudar a construir, mas se a gente não cuida diante de algumas escolhas, decisões que nós tomamos, nós também podemos ajudar a destruir, ser uma pedra de tropeço. Então, que nós hoje olhemos para a nossa vida e foquemos, deixemos que o Senhor Jesus, Ele nos conduza, Ele nos oriente. Se Pedro, ele tivesse continuado ali com apenas a sua resposta que ele deu a Jesus, mas ele achou que já poderia dizer, inclusive, até o que deveria acontecer na vida de Jesus. Não é ele que tem que dizer o que acontece com Jesus, mas é Jesus que precisa dizer o que vai acontecer na vida de Pedro. Não é eu que devo determinar o que vai acontecer na vida de Jesus ou com Jesus, mas é Jesus que determina e que diz aquilo que vai acontecer na minha e na sua vida. Então a gente precisa saber o nosso lugar também. E Pedro, ele precisou aprender isso para ser esta pedra de alicerce da Igreja de Jesus, para ser esse elo de ligação entre aquilo que é transitório, passageiro, material, com aquilo que é eterno, que é divino, que é as coisas de Deus. Então Pedro precisou aprender que o papel dele é justamente isso. Não é de dividir, mas é de ligar, de unir. E esse é um papel que também cabe a cada um de nós. Nós não temos uma missão como cristão de dividir. O cristão tem o papel de unir, de ligar, de conectar. E é isso que nós somos chamados a fazer como cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarce.